perfil do chefe Ronaldo Rossi, estão disponíveis lá no YouTube, estão indo aos poucos, não vai ser amanhã que nossa conversa estará lá também, mas em breve estará lá em Confraria do RR no YouTube. Chegando lá, dá o joinha, curte a página, se inscreve, favorece os irmãos, tá bom? Obrigado, vamos lá, vamos. Eu tô aqui numa parte que é mais aberta, aqui na minha casa tá mais quentinho, dentro de casa tá pior. Então, eu saí de casa, o frio é ruim, por isso, o frio não tá bom nada. Tudo pra você começar no frio é difícil, né? Começar o banho, depois sair do banho, sair da cama, entrar na cama, tudo frio, realmente, ele acaba complicando muito o nosso dia a dia nesse sentido. Não, e beber até a cerveja gelada, pegar, tirar agora aqui a cerveja da geladeira, eu vou falar que deixou minha mão um pouco, assim, geladinha. Agora já precisa abrir logo. Eu repus a geladeira hoje, eu passei por isso também aqui. Fala, o que você vai tomar aí? O que você tá tomando? Olha, eu acabei escolhendo a sem álcool, a Dádiva sem álcool, que é uma Golden Ale, fazia tempo que eu não bebia ela. E é uma cerveja, bom, bastante leve, né? Ela tem até 0,5% de álcool. E a gente lançou no ano passado e vou escolher ela aqui para começar minha semana. Tá bom? Segunda-feira? Aquele clima de segunda, não toma nada. Feriado, né? Eu nem lembrei. Hoje eu ia vir de branco, mas eu falei, pô, será que eu tô já no Réveillon? Tá tudo confundido aqui, tá tudo bagunçado. Todo dia é dia de feriado. Hoje é 9 de julho aqui em São Paulo, não é isso? Pois é, pra quem não é de São Paulo. Não adianta nada, então, mas eu vim mesmo aqui do trem da serva dos amigos lá de Goiânia. Mas hoje eu exagerei ontem e tudo mais, então não vai dar exatamente. Olha aqui, Lorena, falando de vocês, olha aqui. Mas tá bom, o senhor não podia ter pego mesmo. Mas tá bom, daqui a pouco a gente toma, mas não vai dar pra resistir por muito tempo. A Dádiva veio com uma proposta diferente, a gente pode até começar por isso, estava na nossa pauta de qualquer forma, mas a Dádiva veio com uma proposta de manter uma linha regular de cervejas, então, de rótulos menos, de menor brilho, vamos dizer assim. A gente que gosta de cerveja, tipo, eu adoro Dunkel, eu adoro a própria Red, pô, estamos sorrindo, assim, não tem nada. Né, mas a galera meio que priorizou continuamente o lançamento de IPAs e suas variações todas nesse sentido. E vocês foram num caminho bem de contramão, né? Além de manter a linha da Venice Beach, a linha das praias, né? Enfim, toda a linha das IPAs que vocês fizeram para uma linha totalmente diferente, que envolve exatamente uma cerveja sem glúten, uma cerveja sem álcool, e esses rótulos, esses estilos mais tradicionais, que se a gente deixar, vão cair no esquecimento, a gente não pode deixar acontecer. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Olha, assim, Ossi, a gente sempre teve uma Premium Lager, que foi a nossa primeira cerveja, e logo depois a gente fez uma Dunkel, e essas cervejas sempre estiveram presentes ali no nosso portfólio, mas realmente, assim, chegou uma hora que a gente falou, bom, a gente precisa dar uma cara nova para elas, mas a gente não queria tirá-las do portfólio de forma alguma. São cervejas que a gente entende que tem um público para isso, elas abrem muito mercado. Muitas vezes elas são as primeiras cervejas que as pessoas que ainda estão começando a experimentar a cerveja artesanal vão provar. Então, assim, você precisa ter uma cerveja para todos os públicos, né? A gente gosta muito de pensar dessa forma. Então, a gente continuou lançando todas as nossas cervejas, as IPAs com lúpulo fresco, tem a linha Flow, que a gente fez por um bom tempo, que era sempre escolher o lúpulo mais fresco do momento e aí usá-lo. A gente tem a Heartbeat e a Brainwaves, que são New Englands, aí bastante parrudas. Enfim, a gente tem cervejas de todos os tipos, né? Rise, tudo, Sours, a Pink Lemonade e tal. Mas aí a gente falou, bom, essa linha, ela continua, essas duas cervejas, que na época eram só duas, elas são importantes, a gente quer dar uma cara nova para essa linha toda. E aí isso foi em 2018. 2018? Não, desculpa, 2019. Não, 2018. 2018, tem razão. E aí a gente, então, colocou todas as... Mas não vai precisar. E aí a gente, então, colocou essas cervejas nessa latinha aqui, que é de 310 ml, que aí eu acho que ela traz duas questões, né? Primeiro que a gente migra essas cervejas que eram em garrafa para lata, o que é algo muito mais ambientalmente responsável, né? Aí a gente fala de todas as questões da lata, que eu acho que, obviamente, tem essa questão do alumínio ser muito mais reciclado. Sim. Não que ele seja reciclado, tanto quanto o vidro, né? São dois materiais que são recicláveis, mas a gente está falando que o alumínio é mais reciclado do que o vidro.
Desculpa pela minha cachorra, ela tá querendo participar da live. Eu ia Então, perguntar se era a sua, deixa ela. Ela tá Cachorros são conversando sempre com os muito vizinhos. bem-vindos. Ela tá Cachorros são muito falando... bem-vindos aí. Você fala, cachorro é o melhor tipo de gente que tem cachorro. Com certeza. Não dá. Então daí, claro, a gente trouxe para a lata, que tem toda essa questão ambiental super importante. E aí a gente também traz em uma lata menor, né? E isso faz com que o ticket médio dela seja menor do que quando a gente fala de latas maiores. O valor final, né? O valor final para o consumidor é menor do que se ele fosse comprar um latão. Né? E aí, quando a gente está também falando de um público de entrada, muitas vezes ele não está afim de gastar um dinheiro maior, ainda que o custo-benefício por ml seja melhor de um latão, mas é porque ele não conhece aquilo. Então, assim, ele vai querer gastar 20 e poucos reais numa latinha, ou ele vai gastar em um latão, ou ele vai gastar 14, 15 numa latinha, né? Então, a gente fez tudo isso pensando no público que a gente queria atingir, que era esse público de entrada, e também mais restaurantes. A gente achou que essas cervejas fossem entrar bastante em restaurantes, e de fato entraram. E a gente acabou se surpreendendo, porque as lojas cervejeiras também resolveram ter essa linha no seu portfólio. E essa foi uma surpresa pra gente. A gente imaginou que isso não fosse acontecer, mas também, né? Então, acho que é muito legal, porque isso significa que também tem pessoas leigas, entrantes, indo nas lojas especializadas, né? Então, é super importante. Então, e aí, enfim, a gente acabou... Então, assim, a gente começou lançando 6 cervejas, que calma, você tá acelerada, você tem que dar uma calma, deixa... Eu achei que eu já estava falando muito dessa... Não, você vai atropelar, calma. A gente chega nisso. Vou tomar mais um tem gole. muita história para contar. Não, pra vocês terem uma ideia. Eu tô colocando o site no ar, hein? Eu tô colocando o site no ar faz tempo, mas agora vai, né? E aí eu tava falando com o Renato. O nosso também vai agora. Eu tava falando com o Renato, da área comercial da Dádiva. O Renatinho tem 1 milhão de anos aí de cerveja com a gente também. Aí ele falou, fala primeiro qual que você tem aí. Eu falei, deu todas. Não, escolhe aí. Como escolhe, meu cara? Eu comecei a falar, eu mandei uns 4 áudios pra ele, porque eu olhava pro lugar da geladeira e tinha umas coisas, eu olhava pro outro, tinha áudio, eu esqueci ainda. Eu tinha esquecido aqui, por exemplo, da Dark, sabe? Coisa que, tipo, nem tava na conta do que eu tinha. Aí eu falei, mano, manda tudo logo e a gente vai colocar no ar de uma forma ou de outra logo mais aí. Quando eu começo um trabalho com uma cervejaria ou com os restaurantes, de qualquer forma, aí como um consultor, né, eu viro e falo assim, o que você quer? Deixa a pessoa falar, evidentemente. Aí eu falo, e daqui 1 ano? E daqui 2? E daqui 5? Quanto tempo a Dádiva existe? A Dádiva tem mais de 6 anos. A gente fez 6 anos em fevereiro. Você olhou para trás, você falou assim, o que eu tinha projetado aconteceu, é diferente, mudou tudo no meio do caminho. Se eu estivesse perguntando para você no primeiro momento, antes da Dádiva começar a operação, o que você quer de uma cervejaria? O que você me responderia em relação ao que acabou acontecendo depois? Olha, eu acho que eu queria, de fato, fazer cervejas mais leves e não necessariamente atender o público conhecedor. Tanto é que a gente começou com 2 cervejas muito mais fáceis de entrar, com custo menor e tal. E aí, realmente, assim, com o tempo, eu fui entendendo mais sobre o mercado, fui conhecendo mais o mercado. Eu não conhecia tanto sobre o mercado quanto eu deveria conhecer quando eu comecei a Dádiva. Esse é o meu primeiro aprendizado sobre empreender. Normal. Mas então, assim, eu acho que aí foi um conhecimento que eu comecei a ter, comecei a me envolver mais, comecei a conhecer as pessoas, os bares, quem estava por trás e o mercado, né, o público. E eu falei, bom, se eu quiser ficar onde eu tô, eu vou ter que brigar por preço. E aí eu teria que ter uma fábrica diferente, teria que ter uma estrutura diferente, é outra coisa. Se eu tô com a fábrica que eu tenho e eu, né, com o que eu gosto de fazer, o jeito que eu gosto de criar e de inovar, não é aqui, né? Quer dizer, não é atendendo esse público que eu poderia, né? Eu falei, bom, então a gente vai ter que atender o mercado cervejeiro, e daí a gente vai ter que buscar inovação, criação e tal. E aí as coisas foram mudando, a cara da Dádiva mudou 1 ano e meio depois. A gente criou a Libélula, o Vitor entrou como cervejeiro cada vez mais fazendo as nossas receitas. Então, isso tudo foi trazendo a cara que a Dádiva tem hoje, né? Foi formando aí um pouquinho do que a gente é.
O Vitor era cervejeiro cigano dos ciganos, né? Então, o cigano ia produzir hoje aqui, hoje ali, levava o Vitor, ele ia produzindo. Exato. E várias dessas produções foram na Dádiva, e aí a história é contada nesse sentido. E você lembra quais foram os primeiros rótulos? Por isso que eu falei, espera, na acelerada, exatamente porque eu tinha esse caminho para chegar nessa pergunta. Você lembra a sequência dos seus rótulos? Olha, eu lembro, e exatamente por causa do site, assim, lembro, né? Lembro os bons primeiros. Não, exatamente por causa do site, eu levantei todas as cervejas, o Vitor me ajudando, todo mundo, eu pegando o Instagram da Dádiva, hackeando o Instagram desde o começo. E aí, assim, eu fiz a lista de tudo que a gente já lançou, foram mais de 160 cervejas. Então, assim, a nossa primeira foi a Premium Lager. Depois a gente soltou a Monique Dunkel. A Brett quer participar mesmo da nossa conversa. Deixa ela. Aí eu fiz a Monique Dunkel. Não, ela quer mesmo. Olha só onde ela vai. Deixa. Mas ela parece. Ela é parecida com a minha vira-lata. Esse tom caramelo e as manchinhas e tal, é muito parecido. Senta, Brett. Agora você senta. Então, e aí, então, foi a Dunkel. Ela vai ficar. Agora você aparece para as pessoas te conhecerem. Ela é muito a cara da Julieta. É muito a cara da Julieta. Eu tivesse como mostrar uma foto da Julieta agora, é muito parecida. É uma cara orelhuda, mesmo esquema. Né, se tivesse na Globo, já tinha ganho, já tinha do primeiro no Ibope. Né? Já de cachorro no rolê já ficou fácil, já ganhou o Ibope. Sim. Aí a gente lançou depois a Amber Ale, que foi uma cerveja super querida, mas em um momento não vendia mais. O público mudou, era coisa das IPAs e tal. E aí depois a gente fez a nossa Saison Printemps, que a gente fez com Damasco. Depois foi a Bazooka e aí depois a Venice Beach. Aí eu já não sei mais de cabeça porque começou a acelerar muito o ritmo de lançamento. Mas essa é a primeira ordem aí das nossas cervejas, assim. E aí foi isso, então, e aí a gente acabou fazendo... Toda essa época ainda em garrafa. Isso tudo em garrafa. Eu lembro da Venice chegando pra gente em garrafa. E não, aí não, a Venice não, a Venice, ela já foi em lata, as outras a Bazooka vem em garrafa, a Bazooka vem em garrafa, Mas eu te perguntei no sentido da vocação inicial, da ideia inicial e tal, em relação à proposta de abrir para os ciganos no formato do que a Dádiva fez, porque mesmo para o site, agora para o meu site, colocando a história, estava contando, eu comecei a contar a história assim, eu coloquei em duas áreas, para vocês entenderem assim, uma área mais profissional, então o cara quer pegar a cerveja, uma análise de IBU e tal, e coloquei como eu faço aqui para a galera que está descobrindo o mundo, a gente esqueceu dessa gente. Né? Então, a sua visão de começo, a gente esqueceu, a gente aboliu o contato com a galera que ainda não é cervejeira, isso é um erro, né? Porque a gente tem que desenvolver, continuar desenvolvendo essa gente. Então, eu fiz o site em duas propostas, está ficando muito legal. E eu tenho a descrição das cervejarias, por exemplo, eu coloco, o que vocês me mandaram, eu coloquei. Então, de número de rótulo, tudo que vocês colocaram, eu coloquei lá, copiei e colei. Só que eu escrevi. Né? Então, assim, eu apresentando a cervejaria, depois a cervejaria se apresentando e por aí vai. E eu falo assim, que a galera talvez não tenha ideia da importância da Dádiva no sentido do quanta cerveja feita aí, a galera tomou sem fazer a menor ideia. Né? De repente, para a produção cigana, o quanto teve de cervejaria, você tem esse número de cervejarias que passaram por aí? Não tenho o número, mas eu sei que assim, a gente chegou a ter 15 ciganos ao mesmo tempo, atendendo 15 ciganos ao mesmo tempo. E isso é muito complexo, né? Porque a gente está falando de 15 cervejas diferentes, de 15, claro que, né, detalhes sobre produção diferentes, porque cada cigano acaba dando o seu protocolo de produção próprio, né? Dentro do que a gente sabe fazer, pode fazer, mas dá ali a sua instrução. 15 envases diferentes, rótulos, então assim, tudo isso é muito complexo mesmo, assim, e eu acho que foi assim, a gente teve um crescimento muito rápido em um certo período, e uma das coisas mais difíceis era a gente organizar esses processos internos, porque é muito complexo você atender 15 clientes fazendo 15 cervejas diferentes na sua fábrica. Cada um querendo uma coisa, cada um querendo uma coisa não sequencial, até porque a gente estava na explosão, né, de que cada um não seriam sequenciais, então realmente isso é muito maluco.
Fora muitos novos que sempre entravam em contato, né, pra gente, enfim, fazer orçamentos e tal. Então, assim, a gente começou a atender ciganos. O nosso primeiro cigano foi em outubro de 2014, então, mais ou menos 6 meses depois que a gente começou, que foi a Capitu. Então, assim, o Fred e o Marcelo me ensinaram muito, assim, eu acho que eles foram os meus primeiros professores, assim, de mercado de cerveja. E eles ensinaram muito pra gente, e aí logo depois, assim, em abril, o pessoal lá da Catedral começou a ser cigano conosco. Eles tinham, que nessa época eles tinham um modelo de negócio um pouco diferente do que eles têm hoje, então eles tinham uma fábrica mesmo, e aí a gente fazia a operação de garrafa e distribuía para eles. E vendia para eles lá, né, e eles aqui faziam a distribuição. E aí depois outros ciganos começaram a vir. E eu acho que a Venice Beach, ela acabou sendo um cartão de visita para os ciganos. Isso foi muito interessante. Porque quando a gente fez a Venice Beach, foi a primeira cerveja artesanal comercial que de fato estava em lata, né? Assim, já tinha havido outras cervejarias que tinham feito cervejas em lata, cervejas artesanais, mas muitas vezes tinha sido uma edição especial e tal. E aí a Venice veio com o pessoal da Lata, né? Foi a primeira. Fala, mas você fica quieto. E aí, o que aconteceu? Muita gente, logo depois que a gente soltou a Venice, começava a me ligar e falar assim: olha, eu também quero fazer a minha cerveja em lata. Falava, beleza, mas a lata não sou eu que faço, a lata é a da lata, né? E aí, assim, a gente começou, claro que, enfim, indicá-los e eles indicarem a gente e tudo. E até que a gente chegou à conclusão de que só faria, de que financeiramente aqueles produtos fariam sentido, seriam mais interessantes, com preços melhores, se a gente conseguisse envasar várias cervejas em poucos dias, né? Então, se a da lata fosse até a fábrica para fazer, tipo, 5 lotes de uma vez só. E aí a gente fez um projeto muito legal, que foi o Yes We Can. Foi na época do Obama, né? E então já tinha esse slogan, a gente só adaptou o can de poder para lata. E aí, então, a gente fez 5 cervejas diferentes, com 5 cervejarias diferentes. Então, era a Dádiva, a Dogma, a Urbana, a J Beer e a Perro Libre. Então, eles foram... E, claro, foi também uma forma deles conhecerem a Dádiva como fábrica, né? Até então, eles nunca tinham produzido lá. Então, isso, eu acho que a Venice foi um cartão de visitas para todo esse momento mais forte de ciganos que a gente teve, que foi ali, talvez, 2016 e 2017. Acho que 2015, acho que 2016 foi um ano mais forte ainda. E aí, 2017, a gente começou a mudar um pouquinho o nosso modelo, que foi quando a gente começou a incorporar a operação de produção e distribuição de algumas marcas. Mas ainda tinha bastante cigano, até que em 2018, 2019, já estamos aí num outro modelo. Tá, eu ia chegar nisso também. Tá fácil entrevistar você, tipo, não tô nem falando nada, você fala tudo. Normalmente eu que falo sozinho, eu que me pergunto, que me respondo, você tá aí. Houve exatamente dessa história desse modelo, a Dádiva cuidava da parte comercial também das cervejarias. Então, um acordo diferente, né? Não precisamos entrar em detalhe nenhum nesse sentido, mas por um tempo maior houveram cervejarias dentro do portfólio da Dádiva para comercialização. Isso. E aí a gente destaca a Mafiosa, que já passou por aqui. O Gui, semana retrasada, eu falei com a Maíra. Sim, eu vi. Da Japas. Esse também deve estar para subir, se já não subiu, deve estar para subir no YouTube. Dentro dessa proposta, e aí teve 13. I pulled up some videos for you. A Four Islands, Japas, a gente também tem feito alguns lotes para Mindu Beer nesse ano. Então, isso. A Suricato a gente também trabalhou por um bom tempo, a Minimal também trabalhamos por um tempo. Mas então eu acho que assim, esse que foi mais ou menos em 2017, né? Que a gente, meio de 2017 que a gente começou com esse modelo. O que a gente percebeu era que muitos ciganos, eles chegaram em um ponto onde, para eles darem um passo a mais, eles precisariam de uma ajuda, assim, né? Eles, como apenas os sócios, né? Muitos ciganos eram só 1, 2 sócios, então eles precisariam dar um passo a mais.
E esse passo poderia ser estruturar uma empresa com comercial e distribuição, poderia ser montar uma fábrica, enfim. E aí a gente falou assim, olha, vamos dar esse passo juntos aqui, né? Deixa que a gente pode fazer, a gente pode continuar produzindo para vocês como já produzimos, para alguns que começaram, que já eram ciganos, como a Mafiosa, e deixa que a gente também vai vender para vocês a sua cerveja, né? E aí, claro, a venda significa vender, faturar, cobrar, entregar, né, fazer a logística reversa de barris, de inox e também de PET que a gente está fazendo ultimamente. Mas, então, a gente começou a, mais ou menos, prestar esse serviço para eles, o que foi interessante porque eles puderam voltar a fazer aquilo que eles provavelmente mais gostavam e gostam de fazer, que é criar receita, criar a marca, né, contar a sua história, fazer o seu marketing. Esse provavelmente é o motivo pelo qual muitos ciganos resolveram trabalhar com isso, né? E a gente pôde operar um volume maior com uma estrutura semelhante ou um pouco maior do que a estrutura que a gente já tinha. Então, você também acaba tendo uma diluição de custo fixo, né? Que é sempre importante. E aí, mesmo a ideia no sentido do invase próprio de lata, acho que foi a primeira, não foi? Da cervejaria, vamos dizer, de Ficando Forte. Eu acho que não a primeira, mas talvez a terceira cervejaria a ter a linha de invase próprio de latas, assim, cervejaria do nosso porte, né? Então, a gente colocou uma linha de invase de latas em 2018, e aí, claro que isso também deu para a gente uma flexibilidade, uma liberdade muito maior de planejamento de produção, porque muitas vezes é muito difícil você virar para um terceiro e falar assim, olha, preciso invasar um lote dia 12 de junho, às 8 horas da manhã. Aí, cara, chega dia 10, a cerveja ainda não finalizou, entendeu? Aí, putz, o tanque está 1 grau acima, daí tem que esperar. Então, claro, né, adoraríamos que tudo funcionasse maravilhosamente, mas a gente tem, né, uma fábrica e tem muitas questões ali, muitas variáveis. Então, isso deu para a gente bastante segurança, né? Mais flexibilidade também para trabalhar. O seu Birrento, nosso amigo Birrento está aqui. O Maurício mandou um beijo para você, perguntou do Vitor, falou que está com saudade da cerveja. Só chegar, meu chummes. Esse é dos bons, esse da velha guarda também. O pessoal perguntando a respeito de comercialização da Dádiva, assim, essas marcas que a gente está citando, que foram dessas marcas no portfólio, continuamos aqui. Continua sendo a distribuição, não sei como é fora de São Paulo, não sei como funcionaria, mas eu compro via Dádiva do mesmo jeito. Sim, e tem uma linha diferente, né? A gente tem... Eu estava falando com a Patrícia. A Patrícia é uma fofa que trabalha depois... A Luísa já explica das bebidas não cerveja, não sei, não é esse nome que não é a isso. Gente dá o nome de tudo menos cerveja. A Patrícia é uma fofa. E a gente tem distribuição também de hidromel... tem um monte de loucura, um negócio muito louco. Tem hidromel, tem o VF, que é um vermute com jabuticaba. Vermute, isso. Aí tem o charuto, que a Dádiva fez com a Dannemann. Aí tem o hidromel, tem a Quetzale, que é uma bebida à base de tequila com limão e maracujá. A gente tem alguns gins no portfólio, tem o Silves, eu tô tentando aqui lembrar o que mais. A coisinha da Japa, lá tem o Raiboro. Tem o Raiboro, que é o Highball, que a gente vai falar Raiboro, mas que é super gostoso, né? Que é um coquetel pronto de whisky. E aí também tem o Kiro, que a gente também distribui, que é um Schwitzel. Que aí é o nosso único produto, ele e a Dádiva sem álcool, que não tem álcool na fábrica, o resto tudo, e o charuto, né? O resto tem. E é uma bebida super gostosa também. Então aí a gente também... é delicioso, assim, com gelo e um copão, assim, com gelo e Kiro, é muito gostoso. E aí, assim, muito dessa abertura para esse portfólio foi porque a gente começou a perceber que claro que a gente, pessoalmente, e vendo isso no mercado, quem gosta de cerveja artesanal começa a olhar o gin artesanal, começa a olhar... a gente tem a vodka Tive também. Começa a olhar uma vodka diferente, começa a querer beber uma tônica artesanal. Então,
né, que é você com seus queijos e as suas carnes e todas as comidas que, né, a gente gosta de comer, vai muito nessa linha, a gente começa a querer saber de onde vêm as coisas, né? E aí a gente falou, bom, então por que a gente também não incorpora no nosso portfólio produtos que são artesanais, mas que não, tudo bem que a gente não fez, né, mas que tem o mesmo conceito. E aí também leva esse portfólio mais completo para os nossos clientes. E muitos bares também fazendo coquetéis, né? Também chegamos muito nesse momento. A próxima onda está sendo exatamente essa. Com certeza. Tem até aqui uma pergunta dos embaixadores da cerveja, perguntando se a Dádiva não faz gin e outras bebidas. Então, assim, a gente não faz o gin, a gente vende em lata. Sim, podemos... Tem algumas questões de registro, mas sim, a gente pode. O grande ponto é a tônica. Se você tiver uma tônica, tá tudo certo. O highball é em lata. O highball é em lata, sim. Mas dá para fazer gin na lata também. Tá bom, vamos saber. Fica prático, de fato. Nem precisa colocar tônica, né? Bota só o gin, tá tudo bem. A cervejoteca é na Vila Mariana. Desculpa, quem perguntou, a cervejoteca é na Vila Mariana, exatamente entre os metrôs Vila Mariana e Ana Rosa. A gente tem... A Luísa falou das minhas carnes, os meus queijos, porque ela é vegana, vegetariana? O que quiser. Não, mas não tem problema. Pode ser os seus pães também. Que daí eu não, mas tudo bem, mas eu vou falar disso. Sim. Eu sou vegetariana há 7 anos e meio. Eu tô quase vegana, mas eu ainda não falo que eu sou vegana, porque eu ainda dou umas escapulidas nos brigadeiros e nos pães de queijo, mas tirando brigadeiro e pão de queijo, eu sou vegana. Nossa, sem pão de queijo é muito bom. Gente, eu amo. É difícil também. Mas não tem muito, para mim não teria exatamente muito problema nesse sentido. Mas a Dádiva é uma das cervejarias que está no livro, está no meu livro de harmonização, Ronaldo Rossi, Botecando e Harmonizando. E quando nós começamos o projeto, e aí, dos lançamentos que acabaram, enfim, uma coisa... Né, Brasil, aquela coisa nossa de dia a dia. E uma dos projetos do lançamento dentro da cervejaria era fazer exatamente uma proposta de harmonização com as cervejas da Dádiva e um jantar vegano. É verdade. Nós faremos. A gente vai rolar ainda. Vai rolar. Né, a gente vai conseguir organizar para isso. E hoje eu subi um vídeo, curiosamente, uma coisa pela outra. Aos domingos, quando eu consigo, eu faço uma proposta diferente de live. Eu faço, tipo, preparando o almoço. Né? Então, eu falo de comida. Então, eu falo de cerveja, evidentemente, mas eu falo de comida. O último convidado que eu gravei foi esse que eu subi hoje. Foi o Alcemar, aí do seu lado, mora em Jundiaí. Perto da Dádiva. E a gente começou a organizar no sentido de poder falar de cozinha vegana, que ele é vegano. Que legal, então, que legal. Foi muito bacana. E é difícil falar de gastronomia e cerveja nesse sentido, porque questão de intensidade, de força, enfim, não é fácil. Harmonizar a cozinha vegana realmente é bastante difícil. Vegetariana é um pouco menos difícil, não é fácil, mas é um pouco menos difícil. Mas cozinha vegana é bem mais difícil. Saiu incrível. Saiu um monte de dica muito legal. Tá no ar, se vocês quiserem ver. Não, é que eu acho que é uma biblioteca diferente, sabe? Que a gente tem que criar na cabeça, assim. Assim, eu nasci carnívora e então, assim, as minhas referências são essas. Inclusive, eu preciso confessar uma coisa. Eu nunca fiz uma harmonização carnívora real oficial com cerveja. Porque desde que eu comecei a beber cerveja artesanal, com cerveja, enfim, né, o mainstream, ok, boa, mas sim, claro, com cerveja boa eu nunca fiz. Então não é harmonização, o mainstream não é harmonização. Não é harmonização. Não, porque coisa. Quando eu comecei a beber cerveja artesanal, eu já era vegetariana. Então, assim, com certeza, e aí por muitos anos eu fui só vegetariana, então ainda comendo queijo e tal. E aí agora, nessa transição para o veganismo, eu preciso, assim, eu acho que, sabe, parar e fazer um intensivo, sabe assim? Parar para pensar, para analisar as comidas e as cervejas. A gente senta e fica uma tarde fazendo isso. Tem que começar de outro jeito, com certeza. A nossa maior dificuldade é a necessidade de corte, né? Então, eu trabalho com matemática, eu faço esse negócio diferente do que a galera faz por aí. Então, a harmonização para mim é matemática. Ponto. Tá. Você tem questões intuitivas, questões emocionais, tem um monte de coisa que vem junto, mas a base da harmonização para funcionar perfeitamente é matemática. Então, por uma questão de intensidades e tal, e a intensidade do que a gente traz em relação à cozinha vegana é pequena.
os sabores, eles somem muito rápido da boca. Normalmente precisa ter menos gordura. Então, por uma questão matemática, fica difícil da gente trabalhar com cervejas, por exemplo, barley wine. Vai ficar muito difícil trabalhar com um stout, por exemplo. Vai atropelar muito. É uma questão de equilíbrio de força, de intensidade. Gente, nós vamos trabalhar isso. Eu ia conseguir fazer isso de um jeito diferente. Não é fácil, mas dá para fazer. Não é eu acho que dá também, com certeza. Mas eu acho que é um treinamento que a gente tem que fazer, que é isso, né? Nunca ninguém foi treinado, né, para isso, assim. Não são coisas muito usuais, assim, do nosso dia a dia. Mas só uma coisa eu sou onívoro clássico, assim, tipo, eu como tudo mesmo, e assim, e eu como com prazer. Eu sou aquele cara que come salada, por exemplo, não é? Tem gente que fala, como porque tá ali, não, eu como com prazer, tenho vontade de comer salada, gosto de legumes, gosto de fruta, não tem problema nenhum com nada disso. Tem momento para tudo, tem uma questão de como colocar todos esses elementos, e tem uma questão de vocação, né? A gente tem, da mesma forma que algumas cervejas não têm vocação gastronômica, e aí a Pilsnerzinha de linha é exatamente esse caso, você não consegue grandes... Não tem, gente. É para tomar sem compromisso, tomar por tomar, tomar para ser feliz. Não é para você envolver na gastronomia. Você tem outro lado de cervejas feitas para gastronomia com pequeníssimo drinkability. E aí a série de Pastry Stout é um exemplo máximo disso. São cervejas muito legais, mas você vai tomar um golinho, não vai tomar um litro de 12, 13% de álcool, jamais, né? Então é uma questão só de vocação e entender a vocação da cerveja. Dá para fazer, acreditem, é possível e é realmente legal quando funciona. A gente tem uma história para contar. Posso só falar mais uma coisa sobre veganismo? Claro. Que só rapidinho, a gente tem hoje o selo vegano nessas 8 cervejas dessa linha de 310 ml. Então acho que é legal até pontuar isso para o pessoal, porque o nosso objetivo, assim, são as 8 cervejas que a gente sempre teve, são as mesmas receitas que a gente sempre usou. Então isso significa que nenhum ingrediente ele é de origem animal ou ele foi testado em animais. Então, é um processo de certificação que a gente passou pela Sociedade Vegetariana Brasileira. E aí é muito legal porque com isso, a gente consegue levar uma informação muito mais transparente e direta para o consumidor vegano. Que, assim, tem vários mitos que às vezes as pessoas ouvem. Cerveja escura tem ingrediente de origem animal. Então, é legal, eu acho que assim, a gente conseguir levar essa informação. E aí, desde o começo desse ano, aí temos o selo vegano nessa cerveja. Mas não testar em animais é uma mentira, porque eu testei, o Vitor testou vários animais testados e funciona, evidentemente. É uma brincadeira, claro. Nós temos uma história, foi no negócio de greve do caminhoneiro, não foi aquela loucura? Nossa, foi? Não é? Lá vindo de São Carlos. Tem um dos festivais mais legais. Um dos festivais mais legais do interior de São Paulo, certamente do Brasil também, mas é o Beer Trip. Sim, o Beer Trip é uma delícia. O Beer Trip é um conceito montado assim, no formato do Slow, né? O Slow Brew que a galera conhece por ser São Paulo e tal, mais facilmente. É aquele conceito, só que encolhido. Então, mais pessoal, você consegue realmente trocar ideia com a galera de um jeito... É lindo. É muito gostoso. Era para ter sido semana passada, infelizmente acabou não rolando, mas Beer Trip, São Carlos, é uma delícia de evento. E aí eu vou sempre uma semana antes, faço rolê cervejeiro, faço evento na cervejaria. Eu já programo, é uma das semanas que eu começo bem mais cedo, que eu vou fazer algum evento em Brotas. É meio que contínuo, todo ano a gente faz mais ou menos igual. E aí cheguei, fiquei, e tinha parado o negócio de ônibus, de caminhão. Os caminhões tinham parado, e não era só parar, eles estavam bloqueando as estradas, né? E aí, assim... A gente conversando, eu tinha o horário do busão marcado, passagem comprada, né, do busão marcado, e eu teria que sair muito rápido. Eu tive que sair muito rápido porque tinha essa história de chegar no casamento da minha cunhada. Olha, beleza. Teremos no casamento da minha cunhada. Então, beleza, vou sair, vou chegar a falar oi, apresentar o começo do evento, eu ia apresentar os vencedores do concurso de cerveja, um negócio desse. Enfim, eu ia apresentar alguma coisa também. Aí eu tava lá, eu falei pra Luísa assim, ó, ela falou comigo, você vai embora, eu te dou uma carona, ela te leva junto. Tudo bem, vamos. Então dá pra ficar um pouco mais. Fizer umas contas de tempo, beleza. E ficamos, eu já tinha tomado aquela meia dúzia. É o casamento, né? Tipo, não pode atrasar. Total preocupação. Entramos no carro, chegamos na estrada, e damos 1 metro na estrada, 1,5 metros na estrada, o carro vai... A parte elétrica do carro resolve não funcionar mais, assim.
Aí ela olha pra mim e fala, olha, eu não dirijo, eu não tenho carteira, não vou dirigir nunca, então não posso falar nada sobre carro, porque eu não sei que ele tem 4 pneus e acabou, não tem mais nada. E aí, o que a gente faz? E a gente vai ligar pra central do seguro. Do seguro. Não, e aí eu falei pra você, eu falei, tenta voltar, pega o ônibus, vamos ver, né? Porque se tem um casamento da sua cunhada, poxa, né? Não dá pra não ir, não pode chegar atrasado. E a minha resposta foi, nunca largaria uma moça na estrada, jamais aconteceria isso. Se fosse o motivo que fosse. Eu ia ficar com você, evidentemente, toda hora que necessitasse, pra gente poder garantir a sua segurança, pra você voltar junto, não que, né, enfim, chegasse alguém armado e os dois romando. Não, mas eu tava lá pra nos ajudar nesse sentido. Tinha alguém pra dar um apoio. Aí ela fala, não, vai lá. Eu falei, não, para. A 4ª vez que ela falou, vai lá, passava o ônibus. Eu falei, acabou de passar meu ônibus. Agora pode parar de falar, vai lá, porque eu não vou pra lugar nenhum. Não para mais, agora a gente vai ter que ir. Aí liga pro cara do seguro. Ó, o cara do seguro responde assim, ó, nós temos, sei lá, meia dúzia de carro de guincho operando. Desses meia dúzia, 4 estão presos nos caminhoneiros, que os caras fizeram... tem um preso aqui, um preso ali, os caras não conseguiram andar. Aí começou a ficar fácil. Daí pra frente começou a ficar fácil a nossa conversa. Aí o cara falou assim, ó, tem alguém indo de algum lugar para outro que ainda não bloquearam, nós vamos ver o que a gente faz. Tá bom, tá bom. Aí o cara passou e guardou o carro não voltou com a gente. Né? Lembra? O carro ficou. Foi pro... Aí a gente chegou... Vocês conhecem São Paulo, mais ou menos? Que bairro que você mora? Nada a ver comigo. Que bairro que você mora aí? Nossa, liguei uma luz aqui. Eu moro na Zona Sul. E você... Mas eu moro no Zona Sul, só que eu moro no primeiro bairro. Mas era a Zona Sul, bem distante. O seu é um bairro muito mais longe. Sim. A sorte é que o cara que tava levando a gente, eu chavecando o cara. Ô tio, leva a gente ali, me leva lá, mano. Assim, são dois, a gente não organizou nada, não vai ter Uber, não vai ter táxi, tá tudo parado. Pô, vou ter um casamento e o cara não deixou. A Luísa ligou para a central, até a gente conseguir uma autorização, foi o caminho inteiro convencendo o cara que nós morávamos perto, ambos na Zona Sul. Eu na Vila Mariana, ela do outro lado do universo, assim, tipo, e o cara me trouxe, e deu tempo, assim. Eu cheguei em casa, a Andréa já não estava mais em casa, a Andréa já tinha saído, porque ela também ia pro casamento. Então, assim, eu cheguei em casa, foi o tempo de entrar, tomar banho, trocar de roupa. E alegre, hein? E eu tava alegre, tava no festival de cerveja. Aí foi o tempo de sair, na hora que eu chego no coisa, o casamento começa. Mas 1 minuto a mais que o cara não tivesse me levado, eu não chegaria em lugar nenhum. Nessas histórias pra contar pros netos. Não, assim, cara, essa história. Essa história não, foi surreal. Foi muito bom, faria tudo de novo. Não, você tinha a possibilidade de ir tranquilo. Não, vai comigo, tá tranquilo, né? Carona. Vai lá o carro. Mas divertido. Foi divertido, ótimo, foi divertido. Ainda bem que você chegou, senão sua cunhada ia ficar brava comigo. Ia me capar, ia pedir pra me capar, algo nesse sentido, certamente, porque assim, puta que pariu. E ela sabia, e a cunhadinha do coração, aquela história toda. Realmente, se eu não chegasse, puta que pariu, eu ia ouvir pra sempre que eu não fui no casamento dela. Ela também não foi no meu, então eu poderia descontar. Eu ia falar, você também não foi no meu, então eu fiz de propósito, nunca era. É mentira, uma sacanagem, ela também não pôde, não teve condição de ir, mas enfim, a coisa passou e, enfim, a gente segue por aí. Que bom, deu tudo certo. A Dádiva tem uma linha, dá para dividir em 3 linhas, não dá? Como que você divide da produção inteira? Você tem uma classificação nesse sentido, de quantas linhas a gente teria? Eu digo mais que a gente tem 2 linhas, assim, até daria para dizer que são 3, assim. Então, assim, a gente tem uma linha que é essa linha aqui de latinhas de 310. Não, assim, linha a linha a gente até tem bem mais, mas entre os tipos de cerveja eu diria que tem esse aqui que é de latinhas, que é linha regular. Aí a gente tem as outras cervejas todas que são sazonais, que a gente faz uma cerveja, faz um lote, ou faz um lote por ano, enfim, que daí entrariam as Dragonflies High, entrariam as Flows, as IPAs, a linha Ink. E aí tem a Heartbeat, a Brainwaves e a Pink Lemonade, que são de linha também. Então, diria que essas 3 aí eu colocaria num grupo que... Não, eu dividiria num outro formato. Eu pensei, poderia citar todas elas, mas eu colocaria num formato diferente. Essa linha pequena, contínua. Sim. Né? A linha das latinhas, de fato, eu falaria de uma linha de guarda, então eu colocaria no formato das garrafas, sim, claro. Era por essa
por essa minha diferenciação de poder falar a respeito das cervejas de guarda. Então, Brews Cut, a própria Dark Sour e as Imperial Stouts, todas que a gente tem uma sequência, né? Eu costumo dizer nas aulas até, quando a gente está dando aula de supermercado brasileiro, eu falo assim, que uma das coisas mais difíceis que nós temos, de fato, na nossa história, é poder falar a respeito de tentar achar o equilíbrio entre lançamentos contínuos e uma linha regular, né? Então, essa lógica, você sabe muito melhor do que eu, o quanto é difícil a gente chegar num consenso disso, de quanto se trabalha de um lado e para o outro. Não vamos falar de sofrimento de mercado, tristeza, não vamos. A gente vai falar de continuar nesse papo leve, bom, tá muito uma delícia, muito gostoso conversar com você, mas a maior parte de quem não vai conseguir ficar nesse mercado é porque se baseou em lançamentos contínuos, chatos, cansativos. A gente não consegue hoje, acabou não criando uma raiz forte para poder justificar esse tipo de coisa. Da mesma forma que a galera que só se preocupou nessa linha de 6, 8 rótulos tradicionais, não se preocupou em lançar nada novo durante o ano, perdeu espaço. Sim, né? sim. E vocês chegaram a fazer um tipo de planejamento sobre isso? Ou foi acontecendo? Ou foi... Hoje Olha, você sabe que vou lançar essa linha no ano, vou lançar essa linha de outra forma? Olha, no início a gente teve um momento em que a gente foi lançando um pouco sem muita ordem. Mas já faz alguns anos já que a gente tem um plano de lançamento anual. A gente tem ali é um plano que nem sempre é seguido exatamente, mas a gente se organiza para lançar 2 cervejas novas por mês. Essa tem sido mais ou menos a nossa média. Inclusive, no ano passado, a gente lançou 44 produtos, incluindo charuto. Então, 43 cervejas mais um, o que dá aí mais ou menos isso. Então, a gente... dá 4, né? Dá o dobro do que eu falei. Dá o dobro. Dá um pouco mais. Dá um pouquinho mais. Mas então, assim, a gente que daí são mais cervejas de uma mesma linha. Dá quase 3 por mês, 4, né? Entre 3 e 4 por mês, né? É que daí também a gente tem versões diferentes de uma mesma linha e tal, mas enfim. Então eu acho que assim, claro, hoje a gente sabe fazer isso de uma forma muito mais ordenada. A gente se planeja, a gente consegue, a gente decide olhando o estoque, olhando o que vendeu. Assim, né? A gente hoje, claro, consegue tomar uma decisão de lançamento com muito mais base sobre o que a gente, inclusive, já fez, né? Então, assim, a gente sempre olha 3 pilares quando a gente vai lançar um produto. Primeiro, se é possível produzi-lo, porque às vezes as ideias podem ser um pouco difíceis de serem executadas. Se ele é viável financeiramente e se ele tem apelo comercial dentro do preço e dentro da embalagem, né? Se o conceito como um todo tem esse apelo comercial. Então, dessa forma, a gente tem errado cada vez menos, né? Já erramos muito, já lançamos uns Frankensteins da vida. Mas hoje em dia a gente erra menos porque, claro, a gente consegue se organizar e analisar melhor esses pontos todos. Mas sim, eu acho que assim, sobre o ponto que você comentou um pouquinho antes, né, sobre como é que vai ser o futuro dessas cervejarias que lançam muito produto ou não, eu acho que eu nem me ateria tanto ao fato de lançar produtos ou não. O que eu acho que quem dura no mercado, quem fica, é quem sabe criar uma marca, ter uma marca consistente, uma história forte, uma história... Isso que eu falei. Isso. Aí eu acho que não é tanto... isso, assim. Não é se lançou o produto ou se não lançou. Mas a história que ele está contando, né? A marca dele, o posicionamento dele, o que ele está levando... condiz com o produto, condiz com o volume de lançamento, condiz com o cliente que ele quer atender, com o tipo de consumidor final que ele tem, com o tipo de evento que ele participa, né? Aí é marketing, né? Não estou falando nada diferente do que é marketing mesmo. Mas eu acho que quem sabe fazer esse trabalho bem feito tem muito mais chance de durar, né? De arrumar fôlego para passar essa crise toda que a gente está passando. Mas a gente tem uma questão muito difícil. Sim, uma questão de parceria, de estar junto, de poder trabalhar junto, né? Porque a parceria Caracu tem de monte, né? Cara, de tudo que é lado. Você deve ter ouvido na vida um monte de parceria Caracu, como eu ouço aqui, como a gente tem essa no dia a dia. E é curioso uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu falei para a Maíra algo parecido.
chega a cerveja, eu posto, às vezes eu perco a mão, às vezes não dá tempo, enfim, mas chega a gente posta e tal. E boa parte das cervejarias, do pessoal de dia a dia, reposta. Ó, tá lá. Evidente, é interesse. Não adianta eu ter para vender, né? Se eu não vender, eu não compro, e por aí vai. É um interesse coletivo, seu, meu, do consumidor, e por aí vai. E vocês fazem, a Dádiva faz, bastante gente faz. Mas tem uma galera com uma soberba tão grande que não faz. Eu vou fazer de novo? Eu também não vou. Sim, então, sim. Da mesma forma que eu, às vezes, não publico porque não deu, passou, eu não publiquei, faz parte. Então, você até entende, como outra pode ser que não funcione, pode ser que uma outra o cara esqueça, a pessoa esqueça de republicar, de repostar, e ok. Mas na terceira seguida não vai, eu também não vou. Eu também não vou. Então, assim, não é possível que a gente, nessa dificuldade que a gente está vivendo, alguém ache que possa estar em cima de estar lutando. Pô, a gente está lutando para continuar aqui, a gente está lutando para continuar esse negócio. E não é um melhor que o outro. Se fosse melhor, eu estava dormindo, eu estava, sei lá, em outro planeta. Não, a gente está aqui no dia a dia na batalha. E assim, a gente só consegue porque a gente está junto. Então, assim, a gente está junto e, ó, vamos fazer tal coisa? Vamos. E aí, o fazer tal coisa é o junto, é o trabalho em conjunto. Eu posso falar muito de vocês por isso. Vamos fazer uma ação, vamos fazer uma degustação, vamos. Quando é uma coisa de trabalho, assim, pô, e a coisa feita com lógica, evidentemente, não é esculhambação, mas feita com lógica, vocês estão sempre juntos. Eu acho que é isso que dá uma diferença gigantesca do que é a Dádiva em relação aos olhos do consumidor. Talvez eles não entendam, a galera talvez nunca tivesse ouvido alguém falar desse tipo de coisa que eu estou falando para você agora. Mas assim, vocês têm uma visão de exposição grande da Dádiva pelo mercado por isso. Porque quando alguém chega de forma séria, a resposta é positiva. Quando chega alguém trabalhando de jeito... Então, há essa contrapartida que a gente continua ajudando. Todo mundo se ajuda, pelo amor de Deus. Claro, claro. Rossi, eu acho que não existe caminho curto, né? E a gente tem que fazer o nosso bem feito e corretamente. Então, né, errando, porque todo mundo erra, mas assumindo os erros e consertando e indo para frente e tentando criar, né? Tentando se ajudar com certeza. A gente, enfim, nesse período todo, acho que de todas as questões possíveis, todas as formas possíveis, a gente está tentando ajudar fornecedores e clientes, né? E muitos fornecedores têm nos ajudado muito, então eu acho que é uma via de mão dupla mesmo, né? É a empresa que me vende lúpulo que está me dando um prazo maior, eu que estou te dando um prazo maior no seu pedido. Então, eu acho que é por aí que a gente precisa fazer para se ajudar. Não vamos passar por essa sozinho mesmo. E de novo, né? Tem que fazer o beabá certinho. Mas né? a gente vai. Luiz, eu falo assim, nós vamos ter que querer passar por isso. A gente quer, né? A gente está aí. Nunca foi fácil, não precisava ser tão difícil também, né? Pelo amor de Deus. Podia ser. Mas a gente continua, nós vamos continuar lutando. Alguém agora, desculpa de novo, não viu o nome, falou a respeito de mercado, como a gente acha que fica o mercado pelo preço do dólar. Não é nossa pior questão, o preço do dólar, acredite. O dólar ele vai ser proibitivo por um monte de coisa em relação ao preço dos lúpulos, o preço de boa parte dos maltes que a gente utiliza. Sim, okay. Certamente. Não é da nossa história, nossa sequência inteira de dificuldades, a pior delas não é o preço do dólar. Acredite. Vocês vão ver que a gente vai ter realmente problemas muito maiores do que de fato falando só de preço do dólar. Então, essa história, o custo Brasil, enfim, gente, eu não vou falar de coisa boa, não falei coisa ruim, não. Eu vou até, você está na minha lista, eu acabei não te chamando ainda. O São Paulo não estava na minha lista, mas vou chamar o São Paulo agora ao vivo aqui, São Paulo Schiavetto. São Paulo Schiavetto. E para vocês dois, eu estou fazendo o dossiê cervejeiro, o terceiro dossiê cervejeiro. Nós fizemos já 2 edições falando a respeito do mercado e tal, e eu quero convidá-los, e agora pessoalmente falando isso aqui diretamente, para gravar um videozinho para poder participar, cada um na sua casa, para poder participar desse dossiê cervejeiro, falando do que vem daqui para frente. Do que vem, o que a gente pode realmente. Então, você topando, muito obrigado. São Paulo Schiavetto, eu estou aprovando, topando, me fala, que depois eu te mando as diretrizes maiores para poder entrar nesse vídeo. Eu quero ver se eu subo ele, não vai demorar muito para poder subir esse vídeo, porque de fato é bastante importante para a gente conseguir continuar fazendo o que a gente faz por aí. Rossi, tem uma pergunta aqui sobre a Dádiva vender para autosserviço e mercados. Acho que é até uma coisa importante da gente falar. A gente não vende, assim, a gente até vende para um cliente específico que é lá de Jundiaí, mas a nossa maior dificuldade é ter estoque refrigerado.
Então, pouquíssimos varejos, mercados, têm espaço para a cerveja brigar com o iogurte, a manteiga lá da cadeia, lá da geladeira, né? Então, a gente tem tentado, e lá em Jundiaí a gente conseguiu fazer isso em uma rede, em uma loja, que é colocar uma geladeira nossa nessa loja específica, e eles então conseguem refrigerar as cervejas. Mas acho que seria muito legal se isso fosse possível para também, né, tentar levar essas latinhas aqui a um preço legal para mais pessoas, né, de uma forma um pouco mais de fácil acesso, né? Eu acho que você consegue achar em vários sites de e-commerce. Você consegue, não é difícil. Você vai procurar, procura. Vai com calma, você vai acabar procurando, não sei exatamente qual que é o seu interesse. É certo que é mais fácil achar essa linha mais especial, certo? Que é não dessa linha das latinhas, as outras é mais fácil de achar. Enfim. Sim. E aí vocês vão procurar, vão achar, vale provar todas elas, são de fato muito boas. E eu gosto muito, quando eu comecei o projeto Pelos Compadres, das minhas cervejas com eles, eu falei assim, gente, vamos fazer um treco um pouquinho diferente. Vamos fazer um treco fugindo um pouco do que todo mundo está fazendo. Então, assim, a gente vai chegar agora, o ano retrasado, quer ver, nós estamos em 2020, foi 2018, eu falei assim, ó, vocês se preparem, 2018, foi duas coisas. Vocês se preparem para a gente começar a quebrar esse mercado, e a gente está aqui, foi a melhor definição do que a gente teve no passado. E a segunda foi pela enxurrada de pastry stouts que nós teremos ao mesmo tempo que não vai dar para vender. Eu falei isso em setembro. A Lorena tá aí, ouviu falando isso lá no Pircon, não falei, Lorena, lá ao vivo, assim, gravando. Eu falei assim, ó, nós estamos preparados para isso, assim, o mercado vai começar a quebrar, e aí nós temos a ideia vai ter uma enxurrada tão grande que ninguém vai conseguir vender. Então se preparem porque a gente vai fazer. E não deu outra, né? Não deu outra. Depois que o outro chega e me chama de mãe de Iná, eu falo, pô, só porque eu sou gordo, eu vou começar a usar um turbante, né, nessa história. E aí, enfim. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido, porque as ofertas, elas é meio que óbvio quando você vai lançar um stout no inverno, e aí uma sour, aí você tem 1000 sours para tomar durante o verão e não vai conseguir, né? Então, a gente consegue fazer um pouco melhor. E, de fato, não é rasgação de seda. Acho que o Vitor, a gente sabe quanto o Vitor tem de capacidade. O Vitor fez a primeira abraçagem coletiva que eu sei que aconteceu na história do rolê, ele fez comigo. Nós colocamos fogo no fogão. Ele contou a história? Ele está aqui, eu vou chamar ele. Nós colocamos fogo no fogão, na porta da cervejoteca. Era uma Pumpkin Ale. E aí, pô, a primeira cervejoteca era um corredor, era uma garagem. A primeira lojinha. E aí a gente começou a pegar fogo no fogão, na mangueira do negócio. Lembra dessa história ou não lembra? Ou não tá ouvindo? Né? E aí não tinha nada de coisa nenhuma de braçagem, não tinha esse negócio. Essa cerveja que todo mundo faz e ninguém nunca bebe. Ninguém nunca bebeu a cerveja feita depois de uma braçagem coletiva. Nunca dá certo. E a gente fez, e era um domingo desses qualquer, assim, a gente fez a cerveja lá no meio e, puta, pegou fogo no fogão. Nunca ouvi falar, pegou fogo no fogão, e esse dia foi sensacional. O senhor podia estar aí desde o começo, a gente conversava mais, achei que o senhor não estivesse trabalhando. Não, eu tava no celular assistindo, escutando, enfim, tô acompanhando, mas eu lembro muito bem dessa vez. Acho que vazou, que a borracha de vedação torrou, sei lá, derreteu. A panela era muito grande, pro tamanho do fogão, e aí ela esquentou demais a mangueira. Aí ela derreteu a mangueira, aí o fogão pegou fogo. Cara, tem que ser comigo essas coisas. Né? Eu tenho que estar no rolê desse. Não dá pra ser coisa normal. Tem que ser um louco mesmo pra estar aí. E aí, voltando pra história, né? Faz parte. Voltando pra história da gente. Fica aí. Vamos envolver o senhor. Temos poucos minutos. Você tá ouvindo bem? A ideia... Vocês estão ouvindo bem? Porque agora eu tirei o fone. Daí eu tô ouvindo tranquilo. Eu consigo de boa. Tá bom. E aí, boa parte dessa história da inventividade, a gente sabe que vem desse trabalho de vocês, vem do que o Vitor já fez, continua fazendo, muito bacana. Essa inventividade, eu só concluindo essa história, dá para fazer diferente do que esse 1 milhão de pastry stout tudo igual, dá para fazer coisa diferente. Então a gente acaba tendo sequencialmente lançamentos diferentes e não tão, né, diferentes entre si e não tão da linha do que o mercado inteiro está fazendo, é isso que dá sempre um destaque muito bacana para esse trabalho de vocês.
Eu acho que essa coisa também de a gente ter esse portfólio com várias marcas também, né, dá essa possibilidade para a gente maior. Então, às vezes, assim, tem uma marca que putz, é a cara fazer pastry stout e tem que fazer porque faz parte do posicionamento deles, mas tem outras que podem lançar uma sour no inverno, né? Então, isso ajuda também a gente a compor o portfólio, né? Pensar em mais marcas também. Dá para falar o que vem pela frente? Dá para falar de contar algum spoiler, alguma coisa aí? Essa semana chegaram as Brew Cuts, as 5 e 6, não é isso? É 5 e 6? Sim, as 5 e 6. Chegaram aqui, as 5 acabou, acho que tem só mais uma. Então aqui, ó. Cadê? E as Dark Sours. E as Brew Cuts. Boa. A gente tem um lançamento próximo aí, que vai ser inclusive com a Japas. Que é a Yukio Safra 2020. Então, a gente fez a Yukio no ano passado. É uma Sour Ris com uma uva japonesa e uma uva brasileira. E aí, nesse ano, a gente fez uma nova versão com outras uvas. Então, essa a gente deve lançar daqui a alguns dias, talvez uma semana. A gente também tem a nossa cerveja de aniversário, cuja festa seria dia 4 de abril, que não rolou. Então, a gente ainda está um pouco vendo o que vai fazer com essa cerveja. E aí, a gente tem mais uma cerveja em tanque, que é uma... Acho que esse eu já posso falar, depois o pessoal vê aí. É uma Berliner clássica, uma Berliner Weiss clássica. Sem fruta, sem nada? Sem fruta. Berliner Legal. Zona clássica, E aí, ela vai entrar numa linha que a gente criou, que é de Classic Styles. Então, a gente lançou, inclusive, durante essa pandemia, uma Red Ale. Não sei se chegou aí para você, mas é uma cerveja super legal. Se não chegou, recomendo, que tá muito gostosa. Eu falei com o Renato depois. Oi? Eu falei com o Renato depois. Eu vi uma postagem do Renato, eu falei, cara, nem fiquei sabendo que chegou essa cerveja. Então, essa não veio ainda. Essa daí tá super legal. E aí é na mesma linha dessa cerveja, mas aí é uma Berliner Weiss. Então, também desse Classic Styles aí, né? Nessa linha de Classic Styles. E estamos organizando aí próximos lançamentos, mas por enquanto... não dá para ir tão longe, né? Não dá para fazer uma previsão tão longa. Não, um dia de cada vez, de sucesso. Collab comigo não fizemos ainda, mas podemos fazer, vamos fácil, não dá nada não, isso é fácil a gente fazer, isso é tranquilo. Com certeza. Não teria nenhuma dificuldade de resolver nada não, é só uma questão de conversar e fazer mesmo. É isso aí. Eu preciso começar, tem que acabar antes do tempo da live. Então, falando assim, você que não viu o bate-papo desde o começo, assista, foi muito gostoso, e ele vai estar disponível para vocês ali no YouTube, em Confraria do RR, já daqui uns dias de qualquer forma. E a Luísa, ao Vitor, a Dáriva como um todo, meu muito obrigado pelo aceite, muito obrigado pelo bom papo, pela gente poder me trocar uma experiência bacana, sem falar de coisas ruins num momento como esse. Continuem com esse trabalho excelente que vocês fazem, continuem motivando a galera a fazer um trabalho melhor, porque de fato a gente vem com coisa, o trabalho de vocês é de fora da curva. Muito obrigado de coração, muito obrigado a você aí, do outro lado, pela companhia, pelos bons momentos e pelas perguntas. Boa parte do que vocês perguntaram e eu não respondi. Eu, a Luísa, posso falar com ela por ela também, de qualquer forma, por ela, por eles. Mande de novo, a gente responde numa boa. Pode mandar pela DM lá, a gente conversa, a gente consegue realmente... Não dá, vai lendo, vai falando, acaba não prestando atenção. Então, gente, obrigado. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Sempre bom bater papo com você e saber das novidades do mercado também. Obrigada pela parceria de sempre, acho que essa é a melhor palavra mesmo. Então, obrigada aí por sempre nos receber.